só essa situação real. O seu cliente vai viajar a trabalho ou tirar férias com a família e precisa levar a babá para ajudar. Acontece que ele lembrou de ligar para você somente no momento de fazer as malas. Aí ele vem com aquele monte de perguntinha desesperado no telefone. Quais são as obrigações do patrão e os direitos do empregado doméstico? Que despesas o empregador deve arcar antes e durante esse período de viagem? E a mais aterrorizante, como calcular o adicional de viagem? Você, como advogado, está preparado para orientar o cliente nessas horas para que as férias dele não se tornem um verdadeiro pesadelo? Orientações jurídicas e completas sobre o assunto você não encontra fácil por aí. Mas se você quiser saber, é só assistir esse vídeo até o final. Vem comigo! Você vai descobrir neste vídeo como é possível realizar essa viagem, cuidados necessários em relação à jornada, como calcular o adicional de viagem ou transformá-lo em crédito e quais os descontos são proibidos. E fique bem ligado na dica 3 que eu vou dar uma solução que o seu cliente vai adorar. Bom, você vai ficar feliz em saber que a Lei Complementar 150/2015 definiu essa questão de acompanhamento de doméstico em viagem, que até então não tinha regra. Eu separei para você tudo que eu descobri para auxiliar os meus clientes. Mas antes de começar as dicas, eu preciso esclarecer um ponto com você. Assim que eu comecei o vídeo, eu citei a babá como exemplo. Mas não é apenas a babá ou a faxineira que são domésticas. Outras funções podem ser enquadradas como empregado doméstico, como motorista, jardineiro, cozinheiros, lavadeiras, vigias e etc. Até mesmo atividades com nível universitário são enquadradas como doméstico. Você sabia? Bastam que sejam prestadas em âmbito residencial e há empregador doméstico. É o exemplo de professores, médicos, enfermeiras, pilotos de jatinho e outros. O essencial é que o trabalho seja realizado no âmbito residencial do empregador e que este não utilize os serviços do empregado doméstico com a finalidade de obter lucro. Preparado agora para saber as 4 dicas valiosas sobre viagens com empregado doméstico? Vamos lá! Dica 1. Acordo prévio e termo de acompanhamento de viagem. Comece na entrevista de emprego perguntando se em casos de viagem a empregada aceita acompanhar a família. Por que, Ana? Porque o empregado doméstico não é obrigado a acompanhar os seus patrões em viagem. Ajustes feitos? Então, o próximo passo é formalizar essa previsão no contrato de trabalho. Já até sei a próxima pergunta que você deve estar se fazendo. Ana, meu cliente não fez o acordo prévio no contrato de trabalho e o empregado doméstico não aceita viajar. O que fazer? Não tem jeito. Ele vai ter que contratar outra pessoa ou, infelizmente, demiti-lo. Além do acordo prévio, a cada viagem, o empregador deve emitir um termo de acompanhamento de viagem, que deve ser assinado pelas duas partes. Você encontra esse modelinho no portal do E-Social. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dica 2. Jornada de trabalho. Deixe esclarecido nesse ajuste prévio que são considerados integrantes da jornada de trabalho as horas efetivamente trabalhadas. Ou seja, as horas de deslocamento ou horas vagas não são computadas como horas trabalhadas. Esse pequeno esclarecimento vai evitar o seu cliente de ter dores de cabeça na hora do pagamento das horas extras. Da mesma forma, as horas trabalhadas dentro da jornada regular de 8 horas diárias não geram hora extras. Estar fora do local original do contrato de trabalho não muda a jornada regular. É um erro muito comum dos empregados domésticos pensarem assim. O que ocorre, na verdade, é um acréscimo salarial pelo fato do empregado estar fora de casa. Eu vou te contar já na próxima dica. E lembre, a concessão de intervalo para repouso e alimentação continua sendo obrigatória. O período é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, para jornadas acima de 6 horas. Ponto. Agora, liga o pisca-alerta. Avise o seu cliente que o controle de jornada continua normalmente, mesmo durante as férias. Esse registro é obrigatório e vai facilitar muito na hora do ajuste das contas. Dica 3. Pagamento do adicional de viagem de 25% ou crédito em banco de horas. A lei do doméstico oferece 2 possibilidades para o empregador: pagar o adicional de 25% ou crédito em banco de horas. Primeira, pagar o adicional de 25%. Durante o período de viagem, há um acréscimo salarial de no mínimo 25% sobre o valor do salário hora normal. Exemplo, a dona Maria ganha R$ 937 por mês,
trabalha 44 horas semanais, viajou por 10 dias e durante a viagem trabalhava 8 horas diárias. Como se faz o cálculo desse adicional de viagem? Simples. Primeiro vamos descobrir a hora de trabalho com base nos dados que acabei de fornecer. Acompanha comigo aqui na telinha. A hora normal é o salário de R$ 937 dividido por 220, que é o divisor de quem trabalha 44 horas semanais. O resultado é de R$ 4,26. Feito isso, vamos agora apenas acrescentar o adicional de viagem de 25% sobre a hora normal de trabalho. Então, 4,26 mais 1,6, 5,32. No exemplo, temos que foram 8 horas trabalhadas, certo? Bom, você já sabe que a hora normal com o adicional de viagem é R$ 5,32. Então, basta multiplicar por 8 horas trabalhadas. O resultado será R$ 42,56. Para finalizar, como foram 10 dias de viagem, basta multiplicar 42,26 por 10 dias. Prontinho! O custo de viagem de 10 dias vai custar para o empregador R$ 425,60. Isso sem contar passagem, hospedagem, alimentação e outros gastos. Fica comigo que eu já falo sobre os custos na dica 4. Exatamente por isso que o registro do ponto é super importante, porque as horas trabalhadas vão ficar devidamente registradinhas e na hora de fazer os cálculos é molezinha. Bom, você já sabe que a regra é o pagamento. Mas a lei oferece uma outra opção, que é a conversão desse adicional de 25% em banco de horas, desde que acordado entre as partes. O crédito em banco de horas é a única forma desse acréscimo não ser transformado em dinheiro. Ou seja, essas horas da viagem ficam como crédito para serem compensadas depois. A utilização dessas horas de crédito fica a critério do empregado. Exemplo, na viagem a Maria trabalhou 12 horas, então ela vai ter direito de receber o acréscimo de 25% sobre essas 12 horas. Então 25% de 12 horas são 3 horinhas a mais, ou seja, 1/4 de 12. Agora atenção ao que eu vou te dizer. Se no contrato de trabalho houver a previsão de que a família possui casa de praia ou campo, o acréscimo de 25% não é devido caso houver prestação de serviços nestes locais. É uma cláusula muito importante no contrato do seu cliente. Dica 4. Desconto das despesas da viagem. É proibido descontar do empregado doméstico em viagem qualquer valor referente a hospedagem, alimentação, transporte, entradas em eventos e outras despesas próprias da viagem. Os custos de passaporte e outras taxas também são por conta do empregador. Ou seja, se for a babá que for acompanhar a criança na montanha-russa do Hulk na Disney, porque os pais não têm coragem, pelo menos o ingresso fica por conta deles. Brincadeirinhas à parte. Saiba que, por outro lado, as compras pessoais do empregado doméstico, como roupas, lembrancinhas e passeios, não são por conta do empregador. Você percebeu o quão importantes são esses cuidados e como isso pode fazer a diferença no custo total da viagem? Guarde bem essas 4 dicas para que seu cliente não tenha a menor dor de cabeça após o final dessas férias. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, clica no link do artigo completo aqui na descrição. Gostou do vídeo? Escreve para mim aqui nos comentários ou deixe suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo.